Você já ouviu falar sobre recalchutagem de pneus? Sabe quais são os grandes benefícios dessa prática? Vamos enumerar alguns: economia, segurança e também o respeito ao meio ambiente. Vamos conhecer a TZ Pneus. Acompanhe conosco essa matéria. Começa aqui, começa agora. Mais um programa Câmera Brasil. E essa é uma história muito bonita. Falar da TZ, afinal de contas, não é apenas uma referência naquilo que ela faz, mas tem uma trajetória lindíssima que começou com seu pai, Rita? Isso mesmo, Roberto. Somos uma empresa familiar. Meu pai teve uma história muito linda, né? De muitas realizações. Ele sempre trabalhou a vida dele inteira nesse processo da reforma de pneus. Ele começou muito novo, antes dos 20 anos, na Miller Pneus, em São Leopoldo, na parte da borracharia, e aprendeu todo o processo e seguiu a trajetória dele sempre no segmento de pneus. Foi um representante comercial, mudou para Curitiba e no ano de 2000 resolveu montar essa recapadora de pneus para prover o sustento da família. Então, ele e minha mãe montaram essa empresa, começaram ela do zero, né, batalhando pneu a pneu, e hoje, nesse ano, estamos completando 24 anos de empresa. Uma história realmente bonita, né? Eu fico imaginando aqui a tecnologia que não existia na época e hoje existe, mudou bastante. Mudou, esse processo mudou muito. Hoje nós já contamos com tornos automatizados, raspa-robô e várias outras máquinas, né? Fora a questão da internet mesmo. Por exemplo, hoje nós contamos com os WhatsApp, e-mail. Naquela época o processo era todo da máquina de escrever mesmo, né? Então, e eles saíam, me lembro, saía com um caminhãozinho, com um lanchinho e saíam fazendo as rotas do interior, visitando as empresas e procurando pneu para reformar. Agora, para falar exatamente aquilo que você faz, a empresa faz, para ela se destacar nesse mercado, é lógico, tem gente que não sabe nem qual é a diferença de um pneu recalchutado para um recondicionado. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nós aqui, o nosso processo é um processo de reforma de pneus. Então, o que acontece? O cliente traz a carcaça, a estrutura do pneu, nós fazemos todo o processo, examinamos, limpamos, retiramos aquela borracha, colocamos a banda, que depois você vai verificar a borracha em cima do pneu, passa por um processo de vulcanização e ele sai um pneu novo. Esse é o nosso processo mesmo. E quanto tempo demora, em média, cada processo desse? Olha, tem processos que são mais rapidinhos. O exame do pneu é o mais minucioso, né? Porque é no exame que a gente verifica as condições desse pneu para reformar. Por exemplo, que essas também são os nossos diferenciais. Nós temos Inmetro, então ele tem que estar de acordo com as normas do Inmetro, dentro do período para poder recapar, se o pneu está aderente para reforma, porque às vezes o pessoal utiliza muito o pneu e a estrutura dele gasta muito, que já não tem mais condições de recapar. Então, assim, o exame demora uns 5 minutos, depois vai para a raspa, mais uns 4 minutinhos, mas todo o processo, até o final do ciclo, é de 3 a 4 horas para recapar esse pneu. E para quem não sabe, eu sou um que não sei, qual é a diferença de recalchutagem frio e a quente? Ah, sim. Aqui o nosso processo, apesar de nós usarmos uma autoclave, então a gente pensa que é a quente, né? Não, o nosso processo é a frio. O processo a quente, eles trabalham com uma matriz, ou seja, a borracha é colocada no pneu e aquela matriz, o molde, é colocado em cima do pneu.
Nós aqui trabalhamos com a frio, ou seja, o pneu ele é raspado e é colocado já a borracha certinha, o liso, o borrachudo, e ele só vai para vulcanizar. Rita, falando de capacitação profissional, os profissionais que aqui atuam recebem treinamentos periódicos? Recebem. Então, nós temos uma faixa de 20, 22 funcionários e nós fazemos a capacitação anual deles. Ou seja, internamente fazemos o treinamento e retreinamento e também, uma vez por ano, a Vipal, que é a nossa empresa fornecedora de borracha, acompanha o nosso processo e faz um retreinamento para todas as posições. Rita, falando de controle de qualidade, como é que funciona? Então, Roberto, o nosso processo todinho, ele é capacitado e ele é validado. Cada pneu, cada processo, passamos em todas as posições e ele é como se fosse um processo manual. Ou seja, se já no meio do processo identificarmos alguma situação que pode vir a desenvolver um outro problema na reforma, esse pneu já sai da linha, volta e passa por uma nova análise ou até para um descarte e a devolução para o cliente, né? E falando, tem muitas vantagens, né? Mas quais são as principais vantagens de reformar um pneu? Ah, sim. Bom, primeiro a sustentabilidade, né? Depois vem a economia, porque um pneu reformado, ele gera realmente uma economia, porque ele rende até, em alguns casos, 40%, 50% mais do que um pneu novo, por exemplo, né? E então, assim, eu acho que o principal mesmo é a sustentabilidade e a economia. O que vocês fazem? Qual é o destino dos resíduos? Sim, nós fazemos a destinação correta. Cada processo nosso aqui tem a sua destinação. O pó da raspa do pneu, ele é destinado para ir embora. Semanalmente eles fazem a coleta, mandam os documentos para licença ambiental, todo o processo. Os pneus inservíveis, que é aquele pneu que realmente não dá reforma, ele é encaminhado para Chibio. Eles coletam aqui, nós temos um container e eles também destinam e nos dão toda a documentação. Então todo o processo ele é feito a destinação correta e nós temos a nossa documentação para renovação da licença ambiental, né? E o que deve ser observado antes de se comprar ou reformar um pneu? Então, essa é aquela perguntinha de milhões, né? O que você espera quando reforma um pneu ou quando compra um pneu reformado? Qual é a sua expectativa? É a segurança? É a qualidade? E essa qualidade gera segurança? É a confiança naquela relação com o recapador? Ou é apenas o valor do investimento, o custo daquela reforma? Porque hoje no mercado nós temos reformas de todos os preços, mas eu acredito que o que deva ser verificado realmente primeiro, a qualidade desse pneu, porque ele vai te gerar uma segurança de você chegar no seu destino. Porque imagina, você carrega os pneus, você carrega a mercadoria no seu caminhão e você põe uma reforma que vai soltar no caminho, isso é um problema. Então, primeiro é a qualidade. E o selo do Inmetro é importante? Importantíssimo o selo do Inmetro, porque para chegar nesse selo tem todo um processo de adequação, né? Então ele é muito importante. E a relação de confiança, você tem que ter uma excelente relação de confiança com quem está te vendendo esse pneu reformado. Todos os produtos de vocês aqui são destinados a veículos pesados? Sim, reformas de pneu de caminhão e de ônibus. Nós não trabalhamos com veículo de passeio. E quanto à garantia? Garantia, sim. Quando, porventura, acontecer algum problema ou algum sinistro num pneu, e esse pneu traz aqui pra gente, fazemos toda a verificação, toda a análise, muitas vezes interna, outras vezes com o Vipal, para saber se é algum problema na reforma ou na borracha. Caso seja um problema no processo, sim, o cliente tem a garantia e o processo segue normal. Agora, claro, pode ser que seja mau uso, então tem que fazer toda a validação, né? Rita, quais têm sido os principais diferenciais da TZ Pneus? Nós mantemos o que foi plantado pelo meu pai na abertura dessa empresa, é a qualidade. Em primeiro lugar, a qualidade. Uma reforma com bom acabamento, uma boa qualidade, com uma borracha muito boa, que rende uma quilometragem também excelente.
E o outro diferencial é o nosso relacionamento com os nossos clientes. Isso é fundamental, ou seja, vocês se preocupam tanto com a venda como pós-venda também. Com certeza, com certeza. E quais são, nas categorias aí de perfis, o nível dos clientes de vocês? Nós temos clientes de diversos níveis, né? Nós temos os clientes que eram antes atendidos pelo meu pai, que são clientes de 20 anos de casa, 15 anos de casa, aqueles senhores mais velhinhos que já estão aqui com um caminhãozinho, que ainda são daquela época, a gente tem um carinho muito grande para atender. Temos as pessoas jurídicas, mas os caminhoneiros autônomos, que vêm fazer serviço aqui na nossa porta. Nós temos as frotas, muitas frotas que procuram realmente um recap de qualidade e com um bom custo-benefício. Então esse é o nosso público-alvo. Vamos repetir então quais são os tipos de serviços que acontecem aqui? Aqui na nossa empresa nós recapamos os pneus, o cliente traz a estrutura e nós fazemos a reforma, e nós vendemos também os pneus recapados da marca Retrade Tires. E agora vamos falar sobre vantagens para esse consumidor que opta por um pneu reformado. Hugo, como diretor da empresa, que análise você faz com a sua experiência sobre esse tema? Bom, Roberto, é um tema que muitas empresas e clientes procuram sempre pontuar. Hoje, o fator economia é o mais importante. E a gente poder ter uma condição de uso de um produto que vai te trazer com qualidade e vai te trazer mais economia dentro da sua operação é o que todos buscam. Esse mercado está crescendo, os motoristas estão aceitando mais a ideia? Sim, é um mercado de mais de 50 anos, né? Então, o cliente, o motorista, a empresa e as transportadoras já reconhecem a vantagem do uso da reforma de pneus. E qual é a economia média em relação a um pneu novo? Bom, falando de economia direta na aquisição do pneu novo, ela oscila em 30% até 40% referente à aquisição de um pneu novo, né? Quando a gente fala de pneus reformados para aquisição. Já a recapagem de pneus, ela chega a ser 50% mais barato que um pneu novo. Hugo, como identificar se o pneu foi reformado de uma forma legal e apresentando a segurança que o consumidor precisa? Bom, hoje nós temos diversas formas para avaliar isso, mas todo pneu reformado, seguindo os padrões do Inmetro, vão constar com uma etiqueta de identificação e vão também ter o selo do Inmetro junto com a identificação da recapadora. Então, para você comprar um pneu reformado, você vai ter isso junto ao pneu, colocado na banda do pneu, ao ombro, junto do dorso do pneu. E com tudo isso aí, vem na certa uma garantia que vai dar tranquilidade para quem compra. Sim. Qual é a garantia de vocês? Bom, aqui na TZ Pneus, a gente atua da seguinte forma. A TZ, fazendo parte do grupo Vipal, existe uma regra que permite que o cliente tenha garantia. É feita uma análise em cima desse pneu que apresentou algum problema e então, a partir dessa análise, é oferecida a garantia ao cliente. Hugo, quais são as certificações ou exigências que o processo precisa seguir? Bom, Roberto, a reforma de pneus hoje ele é um processo complexo, onde exige que a reformadora tenha algumas certificações. A principal dela é o certificado Inmetro, onde é feito todo um processo de treinamento e capacitação de cada funcionário e de cada etapa, seguindo rigorosamente essas definições e normas, né, que utilizamos para que o pneu fique em condições de uso. E a empresa, a TZ Pneus, realiza auditorias, inspeções periódicas? Sim, nós temos internamente
um processo nosso já de qualificação, onde junto com a própria Vipal, que é a nossa principal fornecedora, é feito uma validação e uma audição para que os pneus se mantenham seguindo o mesmo processo de qualidade dentro dessa produção, né? E há controle, então, de qualidade em cada etapa do processo? Sim, são mais de 14 etapas. E em cada etapa, uma etapa valida a próxima. Então, para dar um problema em um pneu reformado ou na recapagem, internamente, pode ser que tenha ocorrido alguma validação que não tenha passado pela essa audição. Então, é necessário que o processo anterior valide o próximo. Para saber mais sobre o que nós falamos, como devo proceder? Para conhecer melhor em detalhes a empresa, como chegar até vocês? Bom, para conhecer melhor o nosso processo ou conhecer a nossa empresa, pode vir direto para a TZ Pneus, que ficamos aqui na BR-116, Tatuquara, em Curitiba, sentido Fazenda Rio Grande. Temos o nosso site, atzpneus.com.br. Temos os nossos links de mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o telefone, o principal contato hoje sempre é um meio de se comunicar, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, que de forma didática passou muito bem uma informação precisa, orientativa para o nosso público, tanto que já conhece, mas aquele que tem curiosidade em conhecer as exigências e qualidade desse tipo de produto. Destino a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Bom, Roberto, nós que somos gratos pela oportunidade de estar levando ao público essa condição de utilizar um produto de alta qualidade, realizado com as melhores marcas, onde é esclarecido muitas dúvidas, principalmente na questão da economia, porque o pneu reformado e a recapagem são fatores que contribuem para que o cliente ou o motorista, o caminhoneiro e o empresário possam tocar melhor seus negócios e ter mais performance e rentabilidade. Eu não posso deixar, antes de encerrar essa entrevista, de fazer uma última pergunta. Qual é o segredo de tanto sucesso? Roberto, essa é uma pergunta que vale milhões. Vale milhões. E essa pergunta eu não tenho resposta, a não ser pelos clientes que já reconhecem o nosso trabalho.